Olá, tudo bem? Que Cheguei. maravilha! Seja bem-vinda, Laila. Prazer, Obrigada, amor. ter você aqui Obrigada. comigo. O prazer Pra é gente meu. conversar, Verdade. um pouquinho, né? Ajudar tantas pessoas, informar. Um trabalho tão lindo que você faz, tão extraordinário. E a gente precisa Obrigada. divulgar, né? A gente precisa falar. Tem muitas crianças que precisam ser beneficiadas pela ecoterapia. É verdade. Está chegando. Já que prazer, cheguei. Maravilha. Prazer. Vai ser bom, né? Porque a gente vai passar informação. Porque a ecoterapia é uma área com tão pouca informação, as pessoas não conhecem, né? E às vezes tem do lado, assim, às vezes eu sei que é difícil assim, ter acesso. Não são todas as crianças que têm acesso, né? Mas quanto mais informação, então a gente tem que aproveitar esse período de quarentena, né? Exatamente. Para passar as informações. Mas vai ser legal. Exatamente. A gente está aqui para contribuir, para a gente dar a nossa contribuição, né? Então, verdade. Vamos começar? Vamos. Então, deixa eu falar. Vamos começar o nosso bate-papo, né? O nosso bate-papo, exatamente. Então, o Fonos Sem Fronteiras, essa é a missão do Fonos Sem Fronteiras. Poder falar, né, sobre as crianças que se encontram dentro do espectro, né, das suas características, das suas habilidades, das suas dificuldades e ajudar toda a população a conviver com essas crianças e de alguma forma poder contribuir, né? Porque na verdade essas crianças estão na sociedade, não são as crianças não estão em outros lugares, elas estão na sociedade, elas estão na família e as pessoas muitas das vezes não têm esse acesso, né? Essa informação de como interagir, de como lidar, o que pode fazer para poder ajudar, para contribuir. E aí a gente surgiu a ideia de fazer o Fonos Sem Fronteiras. Muito e aí legal. A gente chama as amigas. E as amigas ficam muito felizes. Muito feliz pelo convite, assim, muito grata. Assim, eu confesso que eu quase chorei. Eu fiquei assim, como assim? Meu Deus! Mas vamos lá, né? A gente está aqui para poder ajudar. Vamos lá. Isso aí. Lali, então vamos começar falando um pouquinho de o que é o trabalho da ecoterapia. Então, Suzete, assim, a ecoterapia, ela é um método terapêutico cientificamente embasado, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muita comprovação científica, muitos trabalhos sendo realizados com a ecoterapia, que utiliza o animal, utiliza o cavalo dentro de um ambiente natural para promover, assim, o cavalo como um agente, né, promotor, não só físico, quanto psíquico para crianças com deficiência, para pessoas com deficiência. A gente sai um pouquinho, na ecoterapia, a gente sai um pouquinho daquele quadrado, né, daquele limite do consultório. Do consultório, né? Daquele exatamente. Controlado. Isso, de 4 paredes, uma porta, enfim. Para um ambiente com uma gama de estímulos sensoriais absurdos, né? Estímulos tanto motivacionais quanto sensoriais e físicos. Então, seria mais ou menos isso. E, assim, o grande diferencial da ecoterapia, assim, no meu ponto de vista, é a questão da abordagem interdisciplinar, né? A gente consegue, numa única sessão, trabalhar tanto com a visão do psicólogo, quanto com a visão do fisioterapeuta, do TO. E aí, se tiver um pedagogo na equipe com a parte da educação, porque a gente separa em 3 linhas, né? Que é a linha da saúde, a linha da educação e a linha da equitação. Então, a gente tem profissionais da saúde, podendo ser compostos por fisioterapeutas, TOs, fonos, assistentes sociais, enfim. E pela linha da educação, né? Porque, assim, existem muitos centros no país afora que temos o privilégio de ter o pedagogo junto. Então, esse é o diferencial. É um método que a gente utiliza o cavalo como um agente promotor de ganhos físicos e psíquicos com uma equipe interdisciplinar. Assim, esse é o fantástico, principal. Né? Porque a criança vai ter todo um acesso, né? Exatamente. Integral, né? Multidisciplinar mesmo. Num único momento, né? Num único momento. É exatamente isso. Assim, eu costumo dizer que durante o atendimento, às vezes, assim, sai um pouco da minha área, psicólogo, fono, socorro, assim, sabe?
Porque é essa integração, é essa abordagem interdisciplinar, junto com, eu costumo dizer que, assim, em muitos momentos, e a gente deixa de ser um terapeuta para ser um coadjuvante na reabilitação, porque a gente sabe que muitas das vezes o cavalo é o grande promotor, né? Ele é o grande instrumento transicional entre a reabilitação ali, né? Entre o terapeuta e o próprio praticante, a gente chama de praticante, né? Os pacientes. Né? Então eles são os cavalos, eles são os grandes instrumentos transicionais, assim, entre a gente e a criança. Esse é o grande diferencial. Gisele está perguntando aqui se ela pode postar na página dela. Pode sim, Gisele. Claro, obrigada por estar aqui conosco. Muitas saudades, muitas saudades. Tem até uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com o que você falou. Eu vou fazer de novo, porque eu não vi quem foi que mandou. Deixa eu olhar aqui. Foi a Daiane. Ela perguntou: todos os tipos de deficiência podem ser tratados com a ecoterapia? Então, Daiane, não. Porque a gente precisa fazer uma avaliação. E pro ingresso para a ecoterapia, ele precisa de alguns protocolos, né? Algumas avaliações, um parecer médico, um laudo, um atestado. E tem algumas contraindicações. Então, assim, a gente está falando de autismo hoje, mas assim, são todos os autistas que podem fazer ecoterapia? Não, infelizmente não. Existem algumas contraindicações. Por exemplo, crises convulsivas não controladas, hipersensibilidade alérgica ao pelo e à poeira. Ao pelo, à poeira. Então, assim, não são todas as patologias, nem de ordem neuromotora, nem neuropsíquica, nem psicomotoras que vão participar, né? Porque eu posso falar assim, todos os encefalopatas podem? Não podem. Todos os autistas podem? Não podem. Isso a gente faz através de uma avaliação. Ok. Então, vamos lá. Próxima. E esse ingresso, você acabou adiantando um pouquinho, né, de como é feito esse ingresso para esse atendimento. Então, as crianças que têm uma possível possibilidade para entrar, como é que é feito esse ingresso? Como é que é feita essa triagem? Uma mãe pode chegar, de repente, e falar que ela quer que o filho dela faça, ou ela quais os caminhos que ela precisa fazer? Então, o primeiro passo é ela pedir uma autorização, um parecer médico do neuropediatra, se a criança tiver alguma questão motora, se tiver alguma questão de distúrbio neuromotor, do ortopedista, ela precisa de parecer médicos para liberação do atendimento. Aí, depois dessa liberação, é feita uma avaliação. Essa avaliação é com aquela equipe que eu te falei, interdisciplinar, com todo mundo. Então, assim, não adianta a físio eu chegar e liberar o praticante para o atendimento se a fono descartou, porque para ela tem uma contraindicação absoluta. Boa tarde, Nádia. Então, assim... Oi? Não, pode falar, só tô dando boa tarde aqui. Boa tarde. Então, assim, não é porque... Então, assim, aí o médico vai dar um parecer, né? O médico vai dar um atestado. Então meu filho tá com atestado, ele pode entrar? Não. Ainda vai precisar fazer uma avaliação técnica, que são os profissionais que vão atender a criança, que vão dizer se ele tá apto ou não. E como que é feita essa avaliação? Eu costumo sempre separar de duas maneiras. Uma que é a coleta de dados, né? A gente vai conhecer a parte clínica daquele paciente. Saber se ele já fez cirurgia, saber se ele tem alguma contraindicação absoluta. Se ele toma medicação, enfim, isso. Anamnese, né? É uma anamnese. Isso, uma coleta de dados, exames de imagens, os exames de imagens e tudo mais. Não tem nada que contraindique esse paciente. Então, ele vai para uma segunda avaliação. Essa avaliação já é a avaliação de montaria. Aí, nessa avaliação, a gente vê tanto a montaria dele propriamente dita, né, a organização biomecânica do praticante em cima do cavalo, quanto a interação dele com a equipe, dele com o ambiente, dele com o cavalo, e aí ele parte por uma segunda avaliação. Aí, se ele não tiver nenhuma contraindicação nessa avaliação, beleza, ele faz parte da terapia. Pode, mas precisa passar por um processinho lento, mas que de grande importância.
Geralmente, Laila, esse tempo de ecoterapia, né, chama-se de sessão? Como que chama? É sessão de reabilitação? É um encontro? Como é que chama esse trabalho? É uma sessão mesmo. Dura 30 minutos uma vez por semana. Ah, legal. Sempre. Muito legal. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui nesse ínterim. Acho que não. Então, vamos lá. Eu tenho mais perguntas aqui que chegaram pra gente. Então tá, vamos lá. Existe uma idade para o início da prática da ecoterapia? Existe. A ANDE, né, que é a precursora, assim, da ecoterapia nacional, ela coloca 3 anos. Por que 3 anos? Porque é quando a criança já tem uma certa maturidade no sistema músculo-esquelético. Então, tem que ter toda uma organização, né? Tem, porque é uma atividade física, assim. Embora você vai, por exemplo, a fono vai estimular a fala, comunicação, enfim, é uma atividade física, né? Tem uma montaria, tem todo um gasto energético, enfim. Então, ela precisa ter no mínimo 3 anos, de acordo com a ANDE, porque é quando ela já atingiu uma certa maturação em relação ao sistema músculo-esquelético. Mas, por exemplo, a Laila, minha filha já tem 3 anos, então ela pode entrar? Não é assim. Porque, assim, existem algumas patologias, tipo a síndrome de Down, por exemplo, que ela demora um pouquinho mais de tempo para instabilidade atlantoaxial, que é o controle de tronco, de cabeça. Isso. E aí demora um pouquinho mais, porque a gente só pode liberar uma criança muito pequenininha para ecoterapia depois que ela tiver feito o exame de estabilidade e dizer que tá tudo bem, né? Então, assim, a minha filha tem 4 anos, mas ela tem uma hipotonia global muito forte, assim, muito presente. Então, ela precisa de passar por um processo de avaliação, não é pela idade, entendeu? Legal. É mais pela característica, são a partir dos 3 anos, mas pela característica, com as ressalvas, né? Pela característica da criança. Sim, isso aí, muito legal. A Mariane perguntou se estão em aula. Foi uma pergunta pra gente, Mari? Fala aí. Foi uma pergunta pra gente em relação à aula? Se a criança já está estudando, é isso que você quis dizer? Não sei. Depois você fala aí. Tá joia? Próxima pergunta, Laila, para a gente conversar aqui. Eu acho que esse assunto está muito interessante, sabe? Que bom! De criança e nessa prática que é totalmente, né, diferenciada, pelo menos da minha, né, da minha atuação. Tô assim muito feliz de estar entendendo mais sobre a ecoterapia. Estamos juntos. Sempre aí. Você já falou se todas as crianças são beneficiadas pela prática, você disse que não. E você disse que tem algumas patologias que impedem essa criança por conta dessa maturação neurológica, né? De organização do tronco. Sim, da maturação do sistema músculo-esquelético propriamente dito, né? Então, por isso que a gente recomenda depois dos 3 anos. Tá. E uma criança que tem total uma disfunção, que além dela tá dentro do espectro autista e tem essa disfunção, ela entraria também, se ela tiver essa regulação, mesmo depois dos 3 anos, se ela tiver esse comprometimento de não conseguir ficar propriamente sentada, sozinha, de precisar de apoio, essa criança também pode ser beneficiada? Sim. O que acontece? A gente coloca os 3 anos para uma maturação do sistema, lá córtex, né? Sistema músculo-esquelético. Mas, por exemplo, uma criança PC ou um autista com um comprometimento também de uma encefalopatia, que não tem controle, pode? Ele é um paciente de alta indicação? Ele porque a gente vai trabalhar isso, né? A gente vai trabalhar o estímulo proprioceptivo, porque, assim, o cavalo não é só um cavalo, né? Existem vários tipos de andamento. E aí a gente pega vários tipos de cavalo, porque a gente tem cavalos de frequência alta, a gente tem cavalos de frequência baixa, a gente tem cavalos de média frequência. E aí tem vários tipos de solo também. Então, por exemplo, chegou uma paciente lá pra mim e falou assim: Laila, ela não dormiu muito bem hoje, ela tá um pouco sonolenta, ela tá... tô sentindo que ela tá meio com uma letargia, ela tá meio lenta.
E aí eu não sei se vai rolar muito atendimento de hoje. Aí a mãe jogou isso pra mim, porque a gente sempre pergunta, né? No início da sessão, o terapeuta sempre faz essa coleta de dados assim. E aí, como que tá hoje, né? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí a mãe chega com uma questão dessa. Aí a gente faz o quê? Colhe essa informação e fala assim, poxa, ela tá lenta, então vou pegar o quê? Um cavalo de frequência alta, porque a gente tem vários tipos de cavalo, assim, 3 tipos de cavalo, na verdade. A gente pega esse praticante, bota numa frequência alta, num solo rígido, porque aí o estímulo proprioceptivo do solo vai estimular, né? Então ele vai acelerar. Aí, se é o contrário, se a mãe chega e fala assim, Laila, ela tá muito agitada hoje, não sei se por uma questão medicamentosa, troca de rotina, mudou professor na escola, não sei o quê, tá muito agitada. O que a gente faz? A gente anda num solo fofo, de areia mais fofa, com um cavalo mais lento. Então, assim, para poder diminuir o tônus, né? Para poder dar uma baixada, uma relaxada. Isso, então, assim, Laila, essa questão do músculo esquelético não é porque tá fraco, ou porque tá forte, porque tá alto, ou porque tá baixo, né? É mais uma questão de organização do dia, da hora, do praticante propriamente dito. Daquele momento, né? Daquele momento, exatamente. Exatamente. Isso. Eu estava estudando que existe, como você falou, as passadas, né? Eu até anotei aqui para não esquecer que tem o passe, tem o trote, tem o galope, que é exatamente isso que você acabou de falar, né? Exatamente. A gente, na ecoterapia, costuma usar um cavalo que é o quarto de milha, né? Que é um cavalo que promove uma marcha que consegue dissociar as cinturas, para a gente promover o grande X da questão da ecoterapia, né? Que é o movimento tridimensional, assim, que é a gente conseguir alinhar o centro de gravidade do cavalo, do praticante com o cavalo, e a gente consegue promover, através da andadura do cavalo, o estímulo proprioceptivo para o praticante que está em cima. Então, assim, o solo e o tipo do animal, com a andadura dele, se ele vai ser um antipista, se ele vai ser um sobrepista, se ele vai ser um transpista, interfere automaticamente na função muscular do praticante que está em cima. Nossa, então, tem tudo isso. Tem tudo isso. Assim, não é simplesmente pegar um cavalo, um praticante, porque às vezes o solo não está adequado para aquele praticante naquele dia, o cavalo não é esse, é o outro. Então, tem tudo isso. Entendi. Nossa, lindo, maravilha. Então, assim, tem um cavalo específico? Tem geralmente alguns... A raça que você está falando? Raça? É quarto de milha, é o ideal. Quarto de milha. Porque da cernelha, que é daqui de cima, né, assim, do final da cabeça para o início do tronco, da cernelha até o chão, eles têm em torno de 1,5 m. Então fica fácil pra gente ter controle da criança aqui, entendeu? É como se fosse tipo cachorro, vamos supor cachorro. Poodle é um pequenininho e um Rottweiler é grande. Rottweiler é enorme. Então, assim, até por questões de ser dócil, né? Estatura. Até de como que se fala assim? Dele ser mais dócil. Eles são mais propensos a ter uma boa relação com crianças, entendeu? Tudo isso. Geralmente. Legal. Aí é quarto de milha. Legal. A Mariane perguntou se a ecoterapia ela também pode contribuir no desenvolvimento das emoções. Muito, muito. O que é a Adriane que falou? Mariane. Acabou de perguntar. Então, Mariane, a gente sabe que o aprendizado, seja ele motor, o aprendizado de uma forma geral, ele vem através de repetição. E a gente só repete aquilo que a gente gosta, né? Então, assim, o prazer e a motivação leva a repetição, que leva ao aprendizado. Então, a gente sabe que o vínculo, né, essa troca afetiva que o cavalo tem com os praticantes, seja, a gente ia falando de autismo, né? Mas assim, de uma forma geral. Seja ele criança, adolescente ou adulto, a troca afetiva do animal, né? Do cavalo com o paciente de uma forma geral, ele favorece muito. Então, assim, é isso que eu tava falando no início, né? Tipo, a gente passa de ser um terapeuta principal para ser um coadjuvante. Exatamente, porque a gente vai por trás dele. Tipo assim, olha, o cavalo queria que você fizesse isso, entendeu?
Porque a gente lida muito com as emoções, né? É um toque, é o abraço, é você abraçar o cavalo. Porque a gente só não monta, a gente faz cuidados com os animais. Então, se aquele dia a criança não tá. Se aquele dia a criança chegou e não tá muito disposta a fazer a montaria, então a gente vai cuidar da baia dele, a gente vai fazer uma escovação, a gente vai fazer trancinhas no cabelo, a gente vai... É um vínculo afetivo, né? E vou te falar, eu não vi ainda uma criança que faz o atendimento propriamente dito que não faz vínculo com o animal. Eles fazem, até mais do que com a gente. Mas, assim, mas é essa a intenção, né? A gente tá aqui, exatamente, trabalhar tanto a questão da interação social, quanto dessa comunicação, e tem tido sempre muitos retornos positivos. É muito legal, porque tem que ter essa questão, né, que as crianças que estão dentro do espectro, essa questão da afetividade é uma coisa que realmente precisa ser ensinada para algumas, né? Como nenhuma é igual à outra, não existe uma receita de bolo que para todas vão ser da mesma forma. Justamente por conta dessa diversidade, né, e da singularidade de cada criança, é que você vai trabalhando ali com o cavalo, ensinando esse cuidar, essa aproximação, o toque, né, que muitas vezes para a criança, né, por conta dessa alteração, muitas vezes de integração sensorial, às vezes é diferente, ela não consegue receber, e aí ela começa a dar, que gera um prazer, que gera uma memória afetiva, que ela começa a repetir com os outros pares, né? Com a família. Exatamente, ela começa a transferir, né? Alguém tá falando aí que botou assim: conheci o caso de um menino que só conseguiu desenvolver a comunicação verbal após iniciar a ecoterapia. Eu também conheço. Porque justamente isso que você tá falando, Suzete, é de transferir, né? De partir do cavalo para os pares mesmo. Sim, exatamente. E aproveitar toda a movimentação que o cavalo traz, tudo que está ali sendo vivenciado está sendo ensinado por terapeutas, né? É o que você falou. Aí. O cavalo é a ferramenta, né, entre aspas, que está ali desenvolvendo todas essas habilidades que faltam para essas crianças, né? Exatamente. Até porque quando ele anda, né, ele tem uma estimulação do sistema vestibular, que é responsável pela manutenção do equilíbrio, que ajuda também na linguagem, no reconhecimento do próprio corpo. Então, assim, é uma série de estímulos que aí a gente fala, né, tipo, eu também já vi estimular, né, e falar depois da eco. E aí, Laila, quando essas crianças estão lá no cavalo, estão montando, por exemplo, o seu trabalho enquanto físico, o trabalho da equipe multidisciplinar num todo, vai também interagindo com essa criança, buscando uma comunicação. E muitas vezes a criança tem demais a falar com o cavalo, né? Que sabe o nome, do que propriamente dito com os terapeutas, né? Porque assim, a gente ali, é aquilo que eu falei, assim, a gente tá a ecoterapia é um método que usa o cavalo dentro de um ambiente natural, porque geralmente é num aras, num sítio, numa fazenda, né? É geralmente na área rural. Mas a gente não deixa de ser terapeuta, a gente tem protocolos, a gente tem objetivos a curto, médio e longo prazo, a gente tem planos terapêuticos que a gente segue. Então, assim, a gente tá num consultório ao ar livre. Ao livre. Né? Exatamente. A gente tem plano, quando a gente ingressa esse paciente depois daquelas coletas de dados da avaliação e de que ele tá tudo bem, a gente traça um plano terapêutico para ele, né? Só que o diferencial é que a gente, ao invés de estar, por exemplo, numa sala rígida, a gente está num ambiente aberto, um ambiente voltado de um aras, assim, a gente está num outro ambiente. E aí, entendeu? E assim, a gente não deixa de traçar nenhum dos objetivos. Se o objetivo daquele praticante é estimulação sensorial, estimular a linguagem, melhora do equilíbrio da postura, desenvolvimento da coordenação motora, sei lá, aumento da força muscular, a gente vai fazer exercícios, atividades voltadas para tudo isso, né? Seja o desenvolvimento da motricidade fina, estimulação, até estimulação que a gente tá falando do afeto, devido ao contato do animal. Promove o bem-estar, o aumento da autoestima, a autoconfiança. Então, assim... São muitos ganhos, né? São muitos ganhos. Isso, a gente vai trabalhar todas as questões do praticante e vou te falar, Suzete, em parceria com vocês, né? Que estão, assim, no consultório.
Porque lá a gente divide paciente, né? E aí é muito importante, assim, perguntar a fono, perguntar a pedagoga, saber da físio lá ambulatorial, o que eles estão fazendo, porque os nossos planos batem, né? Pra gente ingressar no mesmo objetivo. Exatamente. De alinhar e somar forças para poder ajudar efetivamente aquela criança, né? Exatamente. É rede, né? É uma rede. Isso aí. Tem uma pessoa que perguntou o que é um paciente PC. Você quer falar? Ou o que eu falo? Podemos. Deixa eu ver quem foi aqui que perguntou. Então, eu não me lembro aqui quem foi que perguntou, mas um paciente PC, que a gente deve ter citado aqui, é um paciente que apresenta paralisia cerebral, né? Que no momento em que ele nasceu, houve aí uma falta de oxigenação no cérebro e ele trouxe alguns comprometimentos motores, que pode ser às vezes também cognitivo, de diversas ordens, que faz com que essa criança tenha um comprometimento. Então, a criança que nasce, né, que tem a paralisia cerebral, é uma criança com encefalopatia crônica da infância, que a gente chama de PC, que é a paralisia cerebral. Não sei quem foi que perguntou, mas respondendo aí. Isso. Que bom que está aqui com a gente, vocês estão aqui participando com a gente está muito feliz. Muito legal. O que você diria, Laila, para os pais que ainda não vivem essa realidade? A realidade do autismo ou da ecoterapia? Não, a realidade da ecoterapia. Da eco. Então, assim, o primeiro passo é saber se tem próximo, né? Porque é aquilo que eu estava te falando. É uma área muito escassa, assim. É uma área que não é muito de se ver, é muito difícil. Hoje em dia, comparado a anos atrás, a gente ainda vê bastante. Mas, assim, não é tão fácil. E é de um custo muito alto também, né? Se a gente for botar no particular, tem sessões de ecoterapia valendo aí muito, entendeu? Mas assim, o que eu digo para essas mães é que, tipo assim, se tiver a possibilidade de ingressar no seu município, se o seu município tiver, o município próximo, se tiver a possibilidade de ingressar esse paciente, muito válido, né? Se aquilo que eu te falei, se ele tiver indicação, se ele passar pelo processo, e se ele puder ingressar, seria muito válido. Gente, vocês querem fazer perguntas? Podem ir fazendo aí também. Laila, eu vou aproveitar para a gente falar, né, então, da questão das crianças que se encontram dentro do autismo, né? Que a gente tem alguns pacientes que são em comum. Eu vi aí que a mãe da... Tem um monte de mãe aqui que eu tô vendo. A Amanda... Um monte de mãe. Falou que a Amanda, que tá assistindo a gente, que tá morrendo de saudade. O Gui também, que eu não tô me lembrando agora quem é o Gui. O Gui Gisele! De Gisele, que foi para Mato Grosso. Sim. Isso. Ela mandou uma mensagem aqui que ele tá super nervoso, que tá tremendo, morrendo de saudade de ver a gente. Gui, um beijo, Amanda, um beijo. Gui. Muita saudade, beijo. Mesmo. E assim, o quanto que o trabalho, né, ele é gratificante, né, nessa construção, quanto que une, quanto que interage, quanto que a criança tem realmente um processo evolutivo fantástico, porque é exatamente isso, né? O espectro, ele é uma desordem, justamente o espectro, porque é uma variedade, né? E traz uma singularidade para cada criança. E aí, cada um com o seu olhar dentro daquela prática terapêutica, essa criança vai vencendo as limitações, ela vai trabalhando as questões que precisam ser trabalhadas, e quanto mais ganhos essa criança, né, tiver, quanto melhor, mais qualidade de vida ela vai ter, né? E eu penso também, Lara, que é um trabalho de parceria com a família, né? Porque, como você disse, normalmente não é no centro da cidade, né? É geralmente em lugares afastados, em áreas, né, em fazendas. São pais, são responsáveis, né? São cuidadores que a gente, vou ser sincera, eu bato palmas para muito deles muitas das vezes, porque eu já tive paciente ao longo desse tempo todo que, faça chuva, faça sol, a criança estava lá. E a gente via dificuldade de mãe atravessando rua com cadeira de rodas, sabe? E às vezes com condução, sem condução. Assim, é gratificante, porque assim, você tem um retorno da família para a importância daquele trabalho.
E a família participar, porque assim, Suzete, são 30 minutos de uma semana. Todas as outras horas são de responsabilidade dos pais, né? Então, assim, a família... Das outras terapias, né? Das outras terapias, do convívio em casa, tudo isso. Então, é muito importante essa parceria com os responsáveis. E a gente vê isso, nota. Quando os pais são participativos, as crianças fluem muito melhor. Não, e isso é fantástico, né? Porque, assim, na verdade, a gente até estava conversando isso na semana passada, que, na verdade, os pais vivem todo esse trabalho também de reorganização, de reaprender, né? Porque passa a ter uma vida praticamente em função desse trabalho, por amor, para poder ver a melhora dessa criança. E isso efetivamente não tem preço, né? Isso efetivamente não tem preço. Porque não é geralmente próximo, né? E aí passa, como você falou, passa chuva, passa sol. Exatamente. E tá junto e tá ali acreditando no trabalho, apostando no trabalho. E é maravilhoso esse retorno. É muito bom, assim, porque a gente vê na prática, né, que são crianças que demandam muito, né? E a gente entende, às vezes, o cansaço, às vezes, tipo assim, poxa, tá chovendo muito, eu vou ter que ir, os pais vão, né? Você vê que é um empenho muito grande também da família, então isso também é muito importante. E quando esse trabalho é em conjunto, né, as chances para o processo de reabilitação ser efetivamente eficaz é muito maior, né? E aí essa criança acaba realmente tendo os ganhos que ela precisa, que ela merece, porque é um trabalho em conjunto, né? Eu costumo dizer, dentro da minha prática do consultório, que não dá para trabalhar a criança sem você estar junto com a família. Não, eu não de jeito nenhum. não consigo. Não, e não tem. Às vezes, dentro da minha prática, né, nem sempre eu trabalhei aqui em Maricá, eu já trabalhei em outros lugares, e aí já teve mães que já chegaram a dizer que eu peço para ela ir toda semana, e aí ela vai com o motorista, não precisa ser só uma vez por semana. E eu costumo dizer que não vai adiantar, porque não adianta estar comigo no consultório 50 minutos se não tiver o engajamento da família, como a Marta está falando, acreditar que é possível. E esse possível só acontece quando tem o engajamento e o acreditar de todo mundo, né? Com as ações também, né? Não é essa transferência só para o terapeuta, né? É um trabalho em conjunto onde todo mundo se coloca a serviço ali para realmente poder ajudar. Então, esse engajamento da família é fundamental, né, para o resultado. E o cavalo em si, né, e o cavalo nessa prática, ele é assim uma ferramenta muito importante, porque assim, existe medo, Laila, das crianças interagirem com o cavalo inicialmente? Existe muito. Assim, existem crianças que têm zero contato com o animal, né? E aí, chega lá no Aras, vê um bicho gigantesco. Vamos supor, pegar uma criança de 3 anos, que tem... Não, vamos pegar uma criança de 3 anos, que tem, sei lá, 14 quilos, 15, e um bicho de 500 quilos, meia tonelada. Então, assim, gera, eu não vou dizer, gera, assim, um receio. Mas, assim, tudo é lidado, é tudo comandado, assim, tudo guiado com muita atenção. A gente tá sempre o tempo inteiro, a gente já colheu o dado lá com a família de que a criança nunca teve contato com o animal. Então a gente já pega aquela criança, não simplesmente pega e coloca, né? Faz toda uma sensibilização do ambiente, e alimenta, e faz carinho, e faz aproximação, porque isso é muito comum. Eu vou te dizer que mais da metade das crianças não montam de primeira, né? É um trabalho com calma, com cautela, até para você não gerar nenhum desconforto, porque se você pega e gera algum tipo de trauma ali, mesmo que pequeno, o que você vai conseguir depois, o trabalho que você vai ter para depois reverter a situação, né? Então, é tudo feito com muita calma. Mas também, eu já peguei pacientes ao longo desse tempo meu de ecoterapia com medo excessivo. E aí, o medo excessivo, de fato, é uma contraindicação absoluta, né? A gente não indica paciente com medo excessivo do cavalo. Mas com um medinho, tipo assim, por falta de experiência, eu vou te falar que mais da metade tem. Rompe, né? Rompe. Mas acaba e sai de lá. Aí, você é aquele mesmo praticante que no início morria de medo, não queria entrar, não queria encostar, não sei o quê.
daqui a um mês a mãe fala que ele sonhou com um cavalo, de que ele tá pedindo pra ir pro cavalo, entendeu? Mas acontece. Ou então ali mesmo na hora, né? Na hora de dar tchau. Não quer ir embora, tá chorando porque não quer ir embora. Aí a gente fica assim, olha, ele tá chorando porque não quer ir embora. Que lindo! Mas é isso mesmo. O Batista fez uma pergunta aqui agora, não sei se você viu. Qual é o período máximo de tratamento? Tem um período máximo de tratamento? Não tem. Isso quem vai determinar é a equipe atuante em cima do praticante. Por exemplo, se a gente traçou alguns objetivos, os objetivos que a gente traça com o paciente, com o praticante, ele é mutável, né? Ele fica mudando, porque o praticante, a criança, ele vai mudando os seus comportamentos, a gente vai mudando os nossos planos, os nossos objetivos ao longo do atendimento. Sim. Mas se chegar uma hora que a gente já atingiu o que a gente precisava, ele continua com a patologia, ele continua lá com as questões dele, mas a gente já atingiu o limite de atendimento, que a gente chega e fala assim, olha, agora para ecoterapia não tem mais o que fazer, né? Assim, não tem mais para onde aquele praticante evoluir, porque ele já evoluiu bastante, né? Agora ele tem que fazer algum esporte, aí a gente dá uma alta para esse paciente. Mas não é nada, não é com tempo. Tem pacientes que podem ficar anos, tem pacientes que ficam meses. É cada caso um caso mesmo. Então, de acordo com os ganhos que essa equipe multidisciplinar vai estar ali sempre avaliando, né? Exatamente. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Gente, vocês têm pergunta para fazer? Vamos aproveitar. Laila, tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que era interessante para estar falando dentro da ecoterapia? Algo que você não falou? Que eu não te perguntei? Não, é porque assim, a gente ficaria aqui horas falando de ecoterapia de autismo, né? Mas assim, eu acho que o básico, assim, alguém tem alguma coisa para perguntar? Se depois as pessoas podiam perguntar, né? Mas assim, se as pessoas estão entendendo, né, o que seria a ecoterapia propriamente dita, o que essa equipe multidisciplinar faz em relação a esse praticante, essa criança, qual é a nossa forma de atuação, entendeu? Mas eu acho que eu já expliquei tudo, assim, eu não sei. Tem mais alguma pergunta, gente? Ô, Laila, tem esse tempo que você falou de início, né? Um marcador a partir de 3 anos, vendo toda essa questão que você falou de postura, né? De organização dessa criança. Uhum. E qual seria uma idade máxima? Tem uma idade máxima que, de repente, um adulto, ou um jovem, ou a sua criança? A idade máxima não tem uma idade, tipo assim, 65 anos, não tem uma idade máxima, mas como a gente tem algumas contraindicações absolutas, por exemplo, osteoporose, osteopenia, problema cardíaco, crises convulsivas não controladas, problemas articulares que atrapalham na biomecânica do praticante. Então, como tem algumas contraindicações bem significativas em relação a pessoas com mais idade, acaba restringindo, quanto mais velho fica mais difícil, porque até de liberação médica para executar o atendimento, né? Mas não tem uma idade estipulada. A gente colocou de 3 anos para o início, porque a gente sabe que antes o sistema músculo-esquelético da criança é fraco, né? Ele ainda é muito... Ainda está em desenvolvimento, né? Ainda não está maturado, ainda não tem uma certa maturação. Mas mais velho não tem isso, né? Eu já atendi praticantes com 70 anos, mas ele não tinha nenhum problema vascular, ele não tinha nenhum problema ortopédico, ele não tinha problemas cardíacos, tinha liberação do ortopedista por questões de ósseas, né? De osteopenia, osteoporose. Sim. E aí ele fez um tempo até por uma questão de autoconfiança, autoestima, assim, uma questão mais voltada para psicologia. Então, assim, não tem tempo. É mais uma questão de avaliação, de avaliação do próprio paciente, né? Entendi.
Débora colocou aí solicitar. Eu não entendi, Débora, coloca para mim. A ecoterapia só está disponível em atendimento particular, tem uma borboleta. Então, não. Borboleteando. Não tá só no particular, né? Tem alguns municípios que fazem atendimento na rede pública, aí cada município você tem que ir lá ver com equipamento, né? Ver com o núcleo como que faz, como que é o ingresso, né? Mas tem vários municípios, eu já vi vários municípios ao longo do Brasil inteiro que fazem esse atendimento público. E alguns, a Andy até colocou isso um tempo, que alguns, mesmo no particular, eles têm uma porcentagem de praticantes pela filantropia. Então, assim, como o custo é muito alto, a Andy... Obrigada, Vanessa, pela sua pergunta. Então, Vanessa, a Andy colocou há um tempo atrás que todos os centros particulares, eles precisavam disponibilizar algumas vagas para filantropia. Então, assim, você tem que ver qual que é, né? Assim, qual é o município, qual é o lugar que você tá, se tem ecoterapia próximo de você e se informar sobre vaga ou sobre disponibilidade do atendimento. Oi, Nicolas, você tá aí? Que bom que você tá aí, Nicolas. Acho que eu sou o Nicolas, filho de Débora. A Mariane fez uma pergunta. Ela perguntou se a família participa durante o atendimento. Geralmente não, só quando solicitado pelos terapeutas por alguma questão. Geralmente, os responsáveis deixam na sala de espera, num lugarzinho lá destinado aos responsáveis, e aí a equipe conduz para a sessão. Quando tem uma eventual necessidade de participação efetiva dos pais, aí a equipe solicita a permanência, né, de um responsável, mas é algo esporádico e algo específico de algum terapeuta que está solicitando por algum motivo. Geralmente, então, os pais não vem porque o tempo todo. Não, porque é como se fosse um consultório, né? Então, assim, sim, a gente não fica entrando no consultório. É uma sessão, é um atendimento, até porque às vezes a presença dos pais inibe a participação da criança, né? Às vezes o olhar do pai, às vezes a criança fica introspectiva, não se solta. Então a gente prefere mesmo não ter a participação efetiva, né, dos pais. Beleza, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Só um minutinho. Eu tô amando que vocês estão participando. É bom, muito né? Legal. Acreditar é possível. Hélida, obrigada por estar aqui. Deixa eu ver aqui. É um assunto tão vasto. Fala mais pra gente, Laila. Mas o que você pode contar? Sim, eu quero dizer que, assim, eu tô vendo algumas pessoas conhecidas, né? Fernanda do Felipe, tem umas mães aí, mas pelo que eu tenho de experiência com a ecoterapia, Suzete, eu acho que é pouco divulgado, sabe? Assim, eu acho que as pessoas, os centros, os equipamentos, eles precisam divulgar mais. Porque tem pessoas, às vezes, que passam por mim e ficam assim, como que? O que é? Às vezes, mãe por exemplo, de um autista já tem uma certa idade. A gente era para estar sabendo disso há séculos. Então, acho que, às vezes, a falta de informação, eu acho que atrapalha muito, assim. Atrapalha, assim, pode ajudar, na verdade, né? A informação pode vir mais tempo para ser beneficiada, né? Exatamente. Pelo processo de reabilitação. Exatamente. Então, eu acho que podia ter mais informação a respeito. As pessoas ainda ficam meio ressabiadas em relação a isso, né? E é tão fantástico, é um trabalho tão maravilhoso. A gente tá ouvindo tanta coisa legal, né? E é muito bacana. É muito bacana mesmo esse trabalho em conjunto, né? Uhum. A Mariana está perguntando se tem que comprar algum acessório especial. Se faz necessário comprar algum acessório para a terapia?
Não precisa. Geralmente os equipamentos eles já fornecem, né? A manta, o capacete, enfim. O que é essencial que a criança vá de calça, sapato fechado, para fazer a montaria. Mas não precisa comprar acessório nenhum. A Vanessa está perguntando quais são as indicações específicas da ecoterapia. Em quais comorbidades, ou que ela quis dizer, ela pode ajudar, por exemplo, para você dar um exemplo aí de as indicações específicas. Então, qualquer patologia de distúrbio neuromotor, neuropsicomotor, tem indicação. Então, assim, eu já trabalhei desde síndromes genéticas raras, aos encefalopatas, aos autistas. Então, não tem como eu falar assim. São muitas, é uma vasta, infinita quantidade de patologias, entendeu? Agora, existem algumas contraindicações, como eu já tinha falado anteriormente, eu não sei se a pessoa viu, né? Já que, por exemplo, acho que não. Um encefalopata com uma luxação completa de quadril, ele tem uma contraindicação, né? Então, assim, se é um autista que ele tem uma crise convulsiva não controlada medicamentosa, então ele também é uma contraindicação. Então, assim, é uma vasta, infinita lista de patologias, assim, desde neuromotoras a psicomotoras, que podem. Algumas contraindicações para elas, entendeu? Tipo, uma escoliose acima de 45 graus. Não pode. Mas tem muitas coisas que podem, né? Muitas patologias que podem. A Elida está perguntando como é a atuação da fonoaudiologia na ecoterapia. Primeiro, tudo bem, Elida? Então, a gente sabe, né? Elida, mais do que ninguém, sabe que, assim, essas crianças, né, elas apresentam dificuldades, tanto de interação social, quanto de alterações significativas comportamentais, deficiências no domínio da linguagem, da comunicação, além de toda a deficiência sensorial. Então, a fono vai estar atuando em toda essa parte da questão da sensorial, do domínio da fala, da linguagem, da comunicação, né? Vai estar trabalhando em todo o contexto, aquilo que eu estava falando no início, assim, o atendimento full time é feito pela equipe multidisciplinar, pela equipe interdisciplinar. Então, assim, se eu que sou físio, organizei o paciente, estou vendo lá o ajuste tônico dele, estou fazendo exercícios de coordenação, equilíbrio, ajuste tônico, estou aumentando a força muscular, estou estimulando a sensibilidade tátil e tudo mais, a fono está fazendo a parte dela, né? Tá estimulando a comunicação, estimulando a fala, trabalhando os músculos orofaciais, aí fica a critério da fono. Né? Mas pode atuar do jeito que a cabeça vê, né? Que assim, vai fazer uma avaliação. Porque assim, a gente quando pega um paciente, a gente avalia antes de todo o atendimento, né? A gente avalia o praticante antes de iniciar o tratamento. Então, a gente estabelece os objetivos para cada praticante, né? Então, esses objetivos são tratados, não é um objetivo fixo, é um objetivo da fisioterapia, é um objetivo do psicólogo, é um objetivo da fonoaudiologia, do terapeuta ocupacional, e aí ele planeja as atividades a serem desenvolvidas naquele dia, né? Então, assim, a fono vai planejar, a gente entra dentro, antes a gente entra num consenso, tipo assim, então a fono vai fazer essa atividade, então tá bom, então eu vou organizar biomecanicamente o paciente para que a fono intervenha, né? Então hoje a criança está com uma alteração comportamental significativa, então a psicóloga hoje vai intervir, então a fono dá uma estimulada antes da sessão, a fisio organiza ele para psicóloga intervir na questão comportamental. E aí a gente vai trabalhando. Isso aí. Esse trabalho de equipe, né? Isso, respondi, Elida? Eu acho que sim. Porque esse plano terapêutico, né, que é feito antes e que vai ser desenvolvido ali junto com o cavalo na prática, ali no espaço, né? No espaço livre. Que faz muita diferença, né, no atendimento, porque junto com o cavalo e você num ambiente totalmente
abertos, que geralmente são bonitos. Então você tem ali a contemplação do céu, você tem o vento, você tem da várias natureza. variantes, né, da natureza, vários variantes que vão estar ali também contribuindo, né? Porque é aquilo que a gente estava falando lá no início, né, que às vezes as pessoas não acompanharam, é a questão da motivação, o motivacional, né? A gente sabe que o prazer e a motivação leva à repetição, que leva ao aprendizado. Então, a gente trabalhar em cima do lúdico, do brincar. Sempre, né? Sempre. Gente, mais alguma pergunta? Vanessa, Laila conseguiu te responder? Você conseguiu entender? Ficou claro? Coloca aí um joinha, ou se você tem alguma outra questão, pode falar. Vanessa vai estar com a gente no dia 14. Vanessa vai estar aqui com a gente numa live. Ela lá do Sul, tem uma experiência super bacana que vai estar com a gente aqui. Daqui, sem ser semana que vem, a outra. Não sei se ela conseguiu te responder. Ellie, dá ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Laila, eu queria assim te falar, a gente falta uns 5 minutinhos aqui para terminar, mas te falar assim, quanto foi gratificante poder estar aqui conversando com você, aprendendo sobre a sua prática, né, dentro da fisioterapia, porque você é fisioterapeuta, eu vi um monte de pais falando o quanto você contribuiu, o quanto você ajudou. Eu acho que esse é o melhor salário, né, dentro que o profissional recebe. O melhor salário é você conseguir entender que a ação que você exerce, né, aquilo que você faz por amor, você conseguir transformar a vida das pessoas, né? E não só da criança em si, mas é muito mais amplo, né? Você acaba atuando junto com a família, junto com todas as pessoas que estão próximas, e isso faz uma grande diferença, e isso realmente não tem preço. Então, assim, eu sou muito grata porque você se disponibilizou, aceitou o convite de vir aqui contar pra gente da sua prática, da ecoterapia. Você vê o quanto é importante, né? Muita gente desconhece o trabalho, acha simplesmente que pegar a criança e colocar a criança em cima do cavalo, e você desmistificou isso, que não é assim que acontece, né? Tem todo um processo, né? Até de fazer trancinha no cavalo, olha que legal! De poder escovar o cavalo, e ali sim você vai trabalhando N coisas que podem ser trabalhadas, né? Principalmente com a criança dentro do espectro autista, que traz tantas especificações que muitas vezes limitam a ela dessa interação, de ir em relação ao outro, né? De buscar essa comunicação, essa socialização, a tríade, né, do autismo, que foi ampliada, né? No DSM-5 de 2013, que fala justamente dessas dificuldades que faz com que a criança se enquadre dentro do transtorno do espectro do autismo, é muito comprometedor, porque tudo parte, né, dessa comunicação, tudo parte dessa socialização. Da integração, né? Tudo parte desse princípio. Então, são essas questões que realmente precisam ser habilitadas para que essas crianças possam vencer. E a gente sabe que a melhor intervenção que existe é a intervenção precoce, né? Quanto antes a gente começa a trabalhar com essa criança, maiores vão sendo o desenvolvimento dessa criança. E aí sim ela começa a ir interagindo, a vencer, como você falou, vai mudando o plano, porque a criança vai amadurecendo, ela vai evoluindo, né? Vai adquirindo as próprias habilidades que a gente vai, dentro do plano terapêutico, colocando para ela, em parceria com essa família. Então tudo vai fluir, nessa criança vai desabrochando, né, desenvolvendo. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, fiquei apaixonada também pelo trabalho da ecoterapia. Fiquei apaixonada porque é muito legal você poder colaborar com essas crianças também de uma forma diferente, né? Porque dentro do ambiente clínico, dentro das 4 paredes lá do consultório, que eu costumo falar que é o meu ambiente controlado, é muito diferente, né, o trabalho. A minha prática da sua é completamente diferente. E aí trazer essa motivação, né, vindo com outro grande parceiro, que é o animal dócil, né, disponível, tá ali, anda, você falou das questões do passo, do trote, né, do solo mais duro, do solo mais fofo. Olha quanta riqueza que você trouxe hoje pra gente. Exatamente. Então, né? Extremamente grata, muito feliz mesmo.
eu espero ter contribuído, assim, para as informações, porque é um assunto diferente, né? Assim, é um assunto que a gente não ouve todo dia. E aí, quando você me convidou, eu fiquei extremamente feliz, extremamente grata, porque, assim, em meio dessa quarentena, em meio de tudo isso que está acontecendo, você ser lembrada por algo que você ama é gratificante, né? Então, assim, eu fiquei, assim, eu vou ser sincera que eu sei lá, eu acho que eu chorei, assim, sabe? Quando você fica, meu Deus, não acredito, claro! E, assim, eu não hesitei, porque é um assunto que eu amo falar. É verdade. Não, eu não hesitei, eu falei assim, lógico, pra falar de ecoterapia, falo, óbvio. Fico aqui 3 horas, entendeu? Mas, assim, muito grata por permitir, né, que a gente utilize esse meio de comunicação que tá a internet, as lives. Muitos pais, muitas mães estão entrando em contato comigo nesse período de quarentena para pedir ajuda, assim, às vezes porque não sabe lidar, né? Porque a gente sabe que essa dificuldade de flexibilidade mental dos praticantes, né, das crianças, pela mudança de rotina, por aceitar coisas novas, porque eles foram drasticamente mudados, né? Sim, repentinamente. Então, assim, eles estão tendo muita dificuldade em casa e os pais, consequentemente. Então, assim, que a gente possa ter sido uma portinha, uma voz, né? Para poder, uma gotinha para poder passar essas informações e tirar as informações. E aí, quando voltar a quarentena, quem estiver nas suas respectivas cidades, procura um centro de ecoterapia. Às vezes tem do seu lado, mas por uma questão de falta de informação, a pessoa não sabe. Desconhece, né? Desconhece, exatamente. E aí é isso, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu tô à disposição por e-mail, telefone, pelo direct, enfim. Eu espero ter explicado muito bem, assim, as perguntas que vieram, tanto de você quanto dos telespectadores, assim, das pessoas que estão aqui assistindo a gente. Né? E é isso, assim, passar um pouquinho da experiência da ecoterapia, que não é um monstro, assim, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, cavalo, não sei o quê, mas não somos terapeutas, entendeu? De formação, eu tenho o Bobat, né, então assim, eu tenho uma formação de Olha, faltam 28 segundos, vai acabar então tá bom. Então vamos encerrar, assim, querer dizer que eu sou eternamente grata. E que eu adorei, sabe? Foi uma experiência incrível, porque foi minha primeira live. Uau! De muitas. E aí foi bom, tomara que tenha explicado a todo mundo, tá bom?